Minha querida irmã, meu querido irmão, bom dia. Um domingo muito abençoado para a tua vida e a vida dos teus familiares. Seja um dia luminoso de comunhão, de alegria, de um ambiente de muita paz. Eu convido a que estejamos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 25 a 34. Um texto muito conhecido nosso. E ele nos diz assim: a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós que ansioso que esteja, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens e mulheres de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe a leitura feita da sua palavra. Eu vou fazer a leitura da meditação para não me alongar muito, porque essa é a minha tendência. Peço que os irmãos e as irmãs prestem bastante atenção. Deus quer falar ao nosso coração neste momento. O nosso texto está no contexto do Sermão da Montanha, no qual Jesus apresenta os pressupostos básicos ou a constituição do reino de Deus. Nosso tema é a ansiedade. Não andeis ansiosos. Tu, minha irmã e meu irmão, tens crise de ansiedade? Poderias descrevê-la? A ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de que algo ruim aconteça. É uma inquietação, uma angústia, cujas reações físicas podem ser falta de ar, suor, pranto, apatia. Quais os tipos de ansiedade que nós podemos identificar? Primeiro, uma dor da alma que independe das circunstâncias. Inexplicável aflição. Sentimos-nos aflitos e aflitas sem saber a razão. Segundo, reação a uma ameaça real, já definida ou apresentando sinais de um vir a ser. Algo está acontecendo, ou tudo indica que irá acontecer. E daí nós reagimos, enfrentando uma aguda ansiedade, como resposta à pressão social do consumismo, do materialismo e da competitividade. Essa ansiedade é muito triste. Ela nos é infundida pela situação ao redor de nós, pela competitividade, pelo consumismo, apelos que não têm nada a ver com a vida verdadeira que nos é proposta por Cristo Jesus.
mas a gente acaba se sentindo seduzidos e seduzidas por tais apelos. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca irão acontecer. Isso está provado estatisticamente. Quem fomenta nosso estado de ansiedade? A propaganda da televisão, rádio, jornal apelam permanentemente, fazem com que nos preocupemos com o bem-estar do corpo, como alimentá-lo, vesti-lo, aquecê-lo, refrescá-lo, relaxá-lo, entretê-lo, enfeitá-lo, estimulá-lo. De 1950 para cá, nós consumimos 5 vezes mais. O consumismo pode ser uma chaga mortífera. Segundo Augusto Cury, nós vivemos hoje os seguintes paradoxos. Prestem bem atenção. Os paradoxos do nosso tempo. Estamos no apogeu da medicina e da psiquiatria, mas nunca estivemos tão doentes. Estamos no apogeu da indústria do lazer, mas nunca estivemos com uma geração tão triste e depressiva como a nossa. Estamos na era do conhecimento, da democratização da informação e temos produzido repetidores dela ao invés de pensadores, que ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Quem nosso estado de ansiedade beneficia? A ansiedade dá lucro à indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica lucrou 12% a mais neste período de pandemia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. Jesus afirma: não andeis ansiosos. Observem a natureza, a sua beleza e serena provisão. Somos o centro do mundo criado e feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Precisamos confiar que Ele cuida de nós. E Jesus nos mostra o caminho. Vejamos os passos a seguir para a solução da ansiedade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E como isso é difícil. É buscar o governo, o domínio de Jesus em cada coração. É procurar colocar tudo debaixo do governo e controle de Jesus. O lar, o casamento, a família, a vida profissional, as dívidas, o lazer. É investir a vida em valores eternos. É fazer tudo para a glória de Deus. O dinheiro compra bajuladores, não amigos. Compra a cama, mas não o sono. Compra pacotes turísticos, mas não a alegria. Buscar a justiça de Deus é ser protagonista da justiça de Deus num mundo de tantas injustiças. É se colocar contra a miséria, a exploração, a ganância e o preconceito. Vivemos numa época na qual o Deus é o mercado. Ele até determina quem é ser humano e quem não é. São milhões de pessoas que vivem em situações miseráveis. Jesus nos mostra que a ganância, que a acumulação egoísta é pecaminosa. Que não podemos fazer do dinheiro, da riqueza, a razão do nosso viver. Os discípulos não estão isentos da responsabilidade com os outros. Se Deus promete alimentar os seus filhos, por que há tanta gente subnutrida e mal vestida? A razão mais óbvia deste grave problema não é a falta da provisão divina, mas uma injusta distribuição por parte do homem. Resultados de buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus supre, Deus cuida, dá paz, alegria, vida abundante,
o pão, as vestes e tudo mais. O apóstolo Paulo dizia: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E também a palavra em 1 Pedro 5,7 nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Além do vírus da pandemia, nós enfrentamos o vírus do acúmulo na nossa sociedade. E a vacina que poderá debelá-lo é a partilha, como expressão do amor e da justiça de Deus nos nossos corações. Em Isaías capítulo 26, verso 3, nós lemos: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquela cujo propósito é firme, porque ele e ela confia em Ti. Que Deus nos abençoe, querida irmã, querido irmão. Que as nossas vidas permaneçam focadas no reino do nosso Deus. E assim haverá paz nas nossas vidas. E nós seremos mensageiros e mensageiras da paz do nosso Deus. Deus te abençoe, amada irmã, amado irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, graças te damos, porque Tu és o nosso Deus e Tu cuidas de nós. Mas também nos colocas a responsabilidade de sermos aqueles e aquelas que cuidam das pessoas ao redor, Senhor. Existe tanto sofrimento no nosso mundo. Às vezes nós enfrentamos, ó Pai, ansiedades que não possuem razão de ser. Ansiedades muito individualistas, muito focadas nas nossas necessidades ou nas necessidades que nós criamos para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um olhar na direção do nosso próximo, a nos preocuparmos não com as nossas vidas apenas, mas nos envolvermos efetivamente na construção de um mundo melhor, de um mundo de fraternidade, de generosidade, de solidariedade, de luta pela justiça, do não calarmos-nos, mas sim falarmos sempre quando há necessidade de um posicionamento nosso diante de uma injustiça, diante de uma decisão infeliz por parte daqueles e daquelas com quem nós convivemos. Fica conosco e ajuda-nos, ó Pai, a sermos sal da terra, a sermos luz do mundo e a termos confiança em Ti, que Tu estás cuidando das nossas vidas, debelando as nossas ansiedades, produzindo nos nossos corações a perfeita paz. Jesus nos colocou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Abençoa-nos, ó Pai querido. Dá-nos confiança na Tua palavra. Dá-nos confiança em Ti. Ajuda-nos a viver de acordo com a Tua santa vontade. Em nome de Jesus, o nosso amado Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor. Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Quando eu preciso do bom Jesus, quando eu tropeço perto da cruz, Ele está perto com sua luz. Quando eu preciso mais, quando eu preciso mais, quando eu preciso
está perto para me ajudar quando eu preciso mais, quando eu procuro amar o irmão, quando eu decido dar-lhe atenção. Cristo está perto em comunhão, quando eu preciso mais, quando eu preciso mais, quando eu preciso mais. Cristo está perto para me ajudar quando eu preciso mais, quando eu preciso mais, quando eu preciso mais. Cristo está perto para me ajudar quando eu preciso